Olá todo mundo! Sejam todas as pessoas bem-vindas ao Filo Fala número 2. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre essa fazenda número 13 e todas as implicações que esse jogo está tendo e que vai nos ajudar a entender melhor como funcionam os realities de coabitação. Então venha comigo, eu sou o Filosopop, o mago dos realities, e vou levá-los nessa pequena jornada pelo mato. Antes de mais nada, uma pequena audiodescrição para que todos possam ter acesso igual ao nosso vídeo. Eu sou um homem branco, cis, de cabelos pretos com grisalhos, assim como minhas sobrancelhas são agrisalhadas. Eu tenho uma barba que é também branca e preta, sal e pimenta, com o cavanhaque e o bigode mais escuros. Eu estou usando uma camisa de gola azul clara, mas você só vê a partir do último botão. Estou trabalhando com fundo verde que me permitirá passar imagens que têm a ver com o que eu estiver falando. Se houver algum texto na imagem que seja necessário, eu falarei durante a minha fala. Então, essa fazenda número 13 tem sido uma fazenda muito intrigante, na minha opinião, e como eu tenho visto todas e os BBBs todos, eu resolvi parar para fazer um vídeo dedicado a ela. E eu resolvi fazer esse vídeo faltando um terço para o final dessa temporada, porque eu não quis fazer um vídeo ao final. Por quê? Porque o resultado final iria contaminar muito das coisas que eu quero falar. Né? Ao final, quando a gente está enterrando os ossos, a gente entende várias coisas, né? Mas eu não quero olhar para trás, eu quero olhar agora como eu estou me sentindo e como eu estou vendo o movimentar do jogo. Não estou fazendo previsões alguma, então eu acho que esse vídeo pode durar por um tempo. Então, para isso, eu quis insumos. Né? Não vou falar só assim da minha cabeça, eu quero usar a minha cabeça, mas eu quero entender também como as pessoas estão recebendo essa Fazenda 13, e para isso eu fiz uma pesquisa no meu Twitter, no meu perfil, dentro da minha pequena bolha, e 822 pessoas votaram. Dessas 822 pessoas, eu tive 38,7%, 318 pessoas dizendo que está muito ruim, deram uma nota de 0 a 3. Eu tive 42,9% das pessoas, aproximadamente 354 pessoas, dizendo que está ok, com uma nota entre 4 e 6. Notem que até agora só as notas que não passam, né? Se a gente estivesse numa escola, seriam notas que teriam que ir para dependência. De 7 a 8, ou seja, uma nota considerada boa, nós tivemos 16,4% dos votos, que dá aproximadamente 134 pessoas, e excelente, 9 a 10, apenas 16 pessoas, 1,9%. O que mostra que a maior parte da minha bolha não está lá muito satisfeita. Apesar da maioria considerar ok, um número quase igual considera muito ruim. No TikTok, eu fiz a pergunta também, pedindo opiniões, e apesar de não ter tido tanto engajamento, eu consegui alguns comentários que me levaram a refletir sobre certos elementos, não só dessa Fazenda 13, mas também das fazendas como um todo. E é isso que eu vou estar atacando nesse vídeo à medida que a matéria vai saindo, tá? Então, alguns dos comentários lá no TikTok disseram que o elenco está sem carisma, né? O protagonismo de Rico, isso é uma coisa assim inegável. No Twitter também, onde houve muitas pessoas dispostas a dizerem o que achavam, porque eu pedi também que alguém comentasse, você via muito protagonismo de Rico em pelo menos assim uns 70% dos tweets de resposta. Algumas menções a Solange, que tanto na época em que eu fiz a pergunta quanto agora, né, no dia 14 de novembro, que é o dia que eu estou filmando isso aqui, Solange ainda se mantém muito em alta. Então, uma das reclamações mais fortes que apareceu mais constantemente, com qual eu concordo, é que nós não temos um elenco carismático. As escolhas das pessoas não são escolhas que entregaram, mesmo que em potencial pudessem entregar, mas as pessoas não estão entregando o tipo de entretenimento que a audiência da Fazenda prefere, né?
E não quer dizer que a audiência da Fazenda seja apenas de pessoas que querem ver a barraco e desgraça humana e baixaria. Não é bem por aí, pelo que eu vi nas respostas e por um pouquinho de pesquisa e pensamento. Um elenco carismático na Fazenda é um elenco que encara o jogo para ser jogado. Não existe tanto aquela parte do pessoal, do desenvolvimento humano, das características inatas e humanas. A Fazenda nunca foi tanto pelo belo e pelo delicado, quanto ela é pelo conflito e pelo atrito e pela verdade dita na cara e exposta, né? O público da Fazenda é um público que prefere atritos e desenvolvimento através do atrito. Não é só o atrito pelo atrito, porque senão certos jogadores não chegariam nem na primeira fase e outros deveriam ter continuado por um tempo muito mais longo. Mas o que quer dizer? Na Fazenda, a coabitação, ela é, obviamente, atritosa e exige-se ou precisa ser mostrado o lado da resolução do conflito através do conflito. Ou seja, briga, discussão, bate-boca, esse é um elemento importante. Não que seja o único, porque nós já tivemos fazendas onde pessoas mais delicadas, pessoas em processo de crescimento, e eu penso muito na Karina Bach, na Fazenda 2, né, desenvolvendo lados e mostrando um desenvolvimento humano. Mas é um jogo que é encarado como jogo, muito mais do que o Big Brother é. A Fazenda, nesse tipo de contrato de consumo, né, ele trabalha com um fator que o Big Brother não trabalhava e agora está trabalhando mais a partir da 20ª edição, que é o fato de nós já conhecermos as pessoas que entram na Fazenda. E claro, você pode virar e falar assim, eu não conheço nem metade das pessoas que estão lá. Eu também, tem horas que eu fico olhando quem são essas pessoas. Mas elas têm uma história pregressa, registrada na mídia, né, de onde a gente tira certos pensamentos, certos clichês, certas expectativas sobre o comportamento delas, né? Então, é um jogo que já vem com história. Não tem mais o impacto da primeira impressão e da gente tentar descobrir quem são essas pessoas. Isso indica que o jogo da Fazenda é um jogo de equilíbrio entre a história pregressa e a história que se desenrola. E os contrastes. É um resultado de positividade para o público? É um resultado de negatividade para o público quando compara a história pregressa com a expectativa com o comportamento? Então a Fazenda funciona muito mais desse jeito e é um jogo que já começa começado, porque traz a história de todo mundo ali, né? Agora, isso chega no coração da Fazenda e aí é onde eu tive uma visão que eu acho que a maior parte das pessoas irá concordar comigo, até porque eu vejo na minha bolha e em várias outras pessoas que não são da minha bolha, mas acabam chegando, que a Fazenda é um jogo de branding e rebranding, é de marca e refazer as marcas. O que muitas pessoas mencionam com outros termos, do tipo cancelar o cancelamento, ou lutar para não ser mais cancelado, ou aparecer, né? Você não era ninguém, quer aparecer, quer fazer fama. Então, são todas as maneiras da expressão desse conteúdo que é o rebranding ou o branding. E esse segredo, na verdade não é um segredo, é bem explícito, mas esse elemento é o elemento chave para a Fazenda, né? Porque todos os jogadores que entram lá já têm algum tipo de notoriedade. Então, o que fazer e como ir, para onde vai essa notoriedade? Então, por isso, eu vejo 3 tipos de possibilidades grandes aí, né? Assim, dependendo do que o jogador entrega. Ou você tem o modificador número 1, né? O modificador número 1, que é, nossa, a pessoa era o War, e agora ela tá se mostrando muito legal. Nossa, ela é bem mais humana do que a imagem pública dela. Olha só, debaixo daquela agressividade toda tem uma pessoa fantástica. Então esse é o modificador número 1. É o modificador possível. O modificador 2. Quando o comportamento era execrável, publicamente execrável, a pessoa performava ser uma pessoa detestável e de repente ela muda, né? Ela muda, ela se vê
dentro da sua horribilidade, ela se percebe e ela decide mudar. E ela passa por um processo de transformação que nós presenciamos. Então esse é o modificador 2. E existe um outro tipo de branding possível, que é o confirmador, né? Uma pessoa que é vista como horrível, ela confirma que é horrível, ou uma pessoa que é vista como legal e continua sendo legal porque ela demonstra isso. Então são 4 possibilidades, quer dizer, 3 possibilidades, com uma tendo 2 lados, que movem, são a gasolina da Fazenda, né? Porque todo mundo quer ver. Então, quando se anunciou, por exemplo, que Tati Quebra-Barraco iria estar na Fazenda 13, depois de tantos anos, as expectativas eram montadas em cima da história dela e do discurso dela nas músicas, né? Nos raps. Que ela era fodona, que ela falava palavrão, que ela não tolerava desaforo, que ela ia lá e quebrava barraco mesmo, tanto é que tá no nome dela. E não foi necessariamente o que ela entregou, né, no dia a dia. E isso brinca também com que tipo de expectativas nós podemos ter, não é? Tipo assim, só porque ela tem aquela persona, quer dizer que ela vai ser aquela pessoa, né? Mas a gente tem que lembrar que é um produto de consumo, né? E talvez Tatiana se apresentasse um pouco mais desse lado, talvez ela tivesse sido preservada, né? Já que nós, telespectadores da Fazenda, gostamos da pessoa franca, da pessoa que expõe, que fala, e foi coisa que Tatiana não fez e isso a prejudicou. Mas eu vou chegar na Tatiana mais tarde, porque agora eu dei uma olhada, já que esse vídeo é sobre a Fazenda 13 e eu não quero transformar isso aqui num filme europeu de 4 horas de duração, né? Eu vou agora dar uma olhada com vocês em alguns dos participantes, tentar entender um pouquinho o que os levou à Fazenda, por mais que eles neguem, né? Todo mundo quer o prêmio. Não existe essa coisa de entrar e não quero o prêmio. Todo mundo quer o prêmio. Isso aí, então, comum de todos, a gente pode descartar. Eu quero viver a experiência. Bom, todo mundo quer viver essa experiência, senão não estaria lá, né? Ninguém foi amarrado e deixado no meio da sala com um bilhetinho tipo divirta-se. Então, outro elemento que a gente tira aí. Então, isso é comum a todos. Mas agora, cada um deles, né, cada celebridade, como eu gosto de chamar, foi lá por alguma razão. Então, eu peguei algumas que eu refleti mais e que pessoas pediram para mim, quando eu perguntei o que mais eles gostariam de ver no Filo Fala, e vou dar uma olhada. E eu quero começar com o MC Gui, né? O MC Gui tem uma história notória, né, de cancelamento, no qual ele filmou uma criança na Disney e debochou dessa criança que claramente não estava entendendo nada, mas sentiu que estava sendo humilhada e satirizada. E isso pegou extremamente mal pela covardia que foi. Então é uma pessoa que o público em geral achou execrável e que não deveria mais participar do mundo das celebridades. Então ele já entrou com um cancelamento forte, né? Então o que ele procurava? Ele procurava o modificador 1, né? De mostrar que na verdade ele não era um cara mau, aquilo foi um erro, foi como ele era criança, ele também era muito novo, tarará. E que ele estava ali para mostrar quem ele era. O problema é que quem ele é não mudou muito, né? Ele não confirmou essa mudança. Ele se mostrou um cara também problemático no sentido de que ele era provocador. Isso é muito bom pro jogo, tá? Em termos de jogo, acho ótimo. Mas a gente não tá olhando só o jogo, a gente tá olhando uma semiótica da recepção do público, né? Possível, uma recepção possível. Porque tem fã que não vai achar isso. E a gente tem que deixar isso muito claro. Eu tô dando uma leitura, né, com algum embasamento, mas isso não quer dizer que eu tenha aqui, como já diz Rico, ninguém sabe nada, todo mundo só acha, né? E eu não vou ficar calada vence, porque, eu preciso fazer o vídeo. Mas, enfim, o Guilherme MC Gui, ele se mostrou calculado, ele trouxe o deboche, né? Coisa que ele deveria evitar se ele quer realmente fazer uma modificação, né, na percepção do público dele. E ele trouxe também um comportamento meio mercurial, escorregadio das mãos, né? Agora, ele foi muito presente, pelo menos, assim, comparado com a quantidade de plantas que a gente tem, né? Ele, pelo menos, foi benéfico ao jogo. Ele está presente no jogo e muito mérito para ele aí.
Mas, como pessoa, eu não acho que o rebranding dele tenha dado tão certo. Outro que foi super mal no rebranding, que mandou mal demais e perdeu uma oportunidade sensacional, foi o Erasmo. O Erasmo, ele vem pra Fazenda como um homem lindíssimo, isso aí é, assim, indiscutível, mas que era muito ligado a Mahamudra, ginástica, aquele corpo perfeito, né, e toda uma performance de yoga, de equilíbrio, de mind control, mas ele era famoso e notório aqui por ser ex-esposo, ou esposo na época, de uma roteadora de Covid, né, polêmica também, e uma pessoa que fazia publis, enfim. Bom, nada melhor do que você usar o modificador 1 e modificador 2 para trazer para sua marca, né, aquilo que você quer vender. E Erasmo claramente tinha uma relação com ginástica, corpo bonito, alimentação saudável, mas ele nunca explorou essas possibilidades. O que ele fez foi deixar claro e notório que ele se preparou para entrar, né, estudando, tipo o Fiuk, estudando feminismo, estudando comportamento anti-homofóbico, mas aí dentro da Fazenda se mostrou um cara homofóbico, agressivo com as mulheres, né, debochado com pessoas que não sejam padrão, e não ensinou ginástica para ninguém, não fez disso um grande número, não explorou essa habilidade que ele poderia ter. E ele poderia ter saído dessa Fazenda, mesmo que não vencedor, sabe, praticamente com um curso de ginástica, com as pessoas se interessando, se ele desse dicas de tratamento, não é tratamento, mas de cuidar da pele, da alimentação, sabe. Há vários homens, cis, por exemplo, e trans também, que iriam consumir esse produto, mas não, né. Quando a machaiada se reuniu ali, falou mais alto e ele acabou. Não foi nem confirmando, né? Porque ninguém tinha muita ideia antes, né? Eu tô falando do público geral e não das pessoas que acompanham Instas, tá? De fofoca. Mas o público geral tinha uma folha em branco ali para preencher e ele preencheu da pior maneira possível. Uma outra pessoa que eu acho interessante a gente olhar o branding e rebranding foi a Esté, né? Que foi chamada de planta, agora ela já não tá mais na categoria planta. Eu, inclusive, achava ela desinteressante, mas agora eu já acho ela interessante, não a mais entertaining de todas. Mas a Esté, ela é escolhida no paiol pelo TikTok, que é um sinal interessante de que ela tem fãs, seguidores. E pelo que eu li, ela é uma menina que, tipo, fazia seus mini barracos na rede social, né? Era afrontosa na rede social. Teve histórias, assim, ligadas a romance, ligadas à rede social. Agora, a rede social é como eu tô aqui, tipo, sozinho, falando pro mundo e nada me atinge. Agora, quando ela entrou e começou a lidar com pessoas, ela se retraiu. Talvez ela tenha muito a perder, ela tem muitos followers, e isso foi um pensamento que não só ela, como várias outras pessoas parecem não esquecer ali dentro, não se entregando ao jogo. Então a Esté também perdeu a oportunidade de se mostrar mais para um público maior, que poderia consumir o produto dela, né? Que para dizer a verdade, eu não sei exatamente qual é o conteúdo que ela vende, mas ela é uma menina bonita, ela é uma menina que tem um carisma, mas não é um carisma para jogo. E ela, infelizmente, não participou do jogo, é uma oportunidade perdida. Eu acho que ela... perdida. Eu acho que ela teve uma oportunidade de mostrar algo, mas não mostrou nada e criou nem criou uma polêmica, né? A polêmica se formou aqui fora, dentro dos discursos moralizantes de que homem e mulher não podem ser amigos com toque. Isso eu já falei antes no Filo Fala sobre desmontar arcrebiano. Agora, um que falhou miseravelmente no rebranding, em todos os sentidos, foi o Dinho. O Dinho já vinha... Todo mundo fala do Arcrebiano como repetente, mas o Dinho também veio de outros reality shows, né? E ele veio do Power Couple com a esposa Mirella, MC 18%, que, olha, eu já acho que ela hoje em dia é uma santa, porque depois do que eu vi desse rapaz, esse rapaz sempre foi o alegrinho, o contente, o bacana, o que dança, o fofinho, não sei quem, nos outros realities, quando tinha a Mirella ali pra
dá um toque nele. Agora, sozinho, no seu trabalho solo, ele se mostrou uma planta, covarde no jogo, covarde pessoalmente. Porque não só ele agrediu o Rico, como ele fica debochando homofobicamente do Rico, né? Então ele estragou totalmente o branding, que já veio pronto, porque ele poderia ser um cara bacana, etc., mas que tomasse um posicionamento coerente e não um comportamento, um posicionamento de reação ao Rico e com palavras e gestos e deboches tão agressivos, porque isso pega mal para ele. O jogo vai passar, mas essa imagem não vai se descolar, né? E esse misto de violência, deboche, isso tudo pega muito mal e vamos ver. Ah, e além do mais, ele ainda, ao exaltar a esposa numa prova, numa dinâmica, botou que ela é rica. Bom, irmão, isso aí só mostra que você é meio encostado nela, né? Tipo, isso não deveria ser uma qualidade numa mulher que você ama, né? Pode ser um extra. Aí, falando de dinheiro, isso me traz para Solange. A Solange, ela meio que ela pertence a um tipo, né? Porque uma das coisas que esses realities de coabitação fazem é explorar tipos, né? E a linha da Solange é claramente a linha da Luísa Ambiel, né? Starlets da década de 90, que trabalhavam com o corpo, em geral ligados à programação popular, né? De programas de auditório popular, em que ela fazia a prova do sabonete, de pegar sabonete na banheira, etc. E ela tinha uma presença midiática grande, e agora, mais velha, ela tem que encarar, pagar contas, como ela deixa claro, e ela é muito sincera, muito aberta quanto à vida dela, né? E ela carrega um discurso meio de mágoa, meio de eu ainda preciso batalhar muito, eu não tive a fama que outras mulheres tiveram, né? E tô aqui dando a cara à tapa. E hoje, inclusive, isso aqui tá bem fresh, ela fez um discurso muito bom com aquela Valentina apontando o dedo. Ela falou, eu tô aqui há 2 meses botando a minha cara à tapa, jogando, e você agora veio dar um piti? E é verdade, Solange joga, ela não joga nem bem nem mal, porque aí é a opinião de cada um, mas ela joga, ela tem presença no jogo, ela tá ali por uma razão, e isso é muito raro nessa Fazenda 13. Eu vou te ser muito sincero, eu vejo pouquíssimas pessoas se entregando ao jogo como Solange e Rico. Esses dois realmente estão vivendo a Fazenda 13 em toda a sua dimensão, cuidar de bichos, lidar com gente e jogar ao mesmo tempo. Então, a Solange, ela tem um misto de tenha pena de mim, mas ao mesmo tempo me admire, eu batalhei pra caramba, a vida não é fácil, e eu acho que ela faz uma pessoa muito interessante, e o branding dela não tá nem extremamente positivo, nem extremamente... é meio que confirmando aquilo que a gente imaginaria, só que pelo menos ela é ativa, ela é bem-vinda na cabeça do jogo. O que não foi o caso de Dona Tatiana Quebra-Barraco. Eu acho, pessoalmente, que foi uma das piores tentativas de rebranding de marca, ou se é que ela tava aí, ó, porque tinha horas que eu acho que ela não tava nem aí, que ela tava pouco porque a posição dela no jogo foi assim, de ficar parada, fazendo pequenas domesticidades, cozinhando, tarará, colaborando para casa, mas falando mal das pessoas ali por trás, reagindo às provocações de Rico e jamais começando uma história mesmo dela. E eu vou voltar a essa história de histórias das pessoas, porque isso é muito importante quando eu chegar lá no Rico e na coadjuvante. Então, Dona Tatiana perdeu uma excelente oportunidade de se recolocar como a Quebra-Barraco, né? Ela tem um trabalho sensacional, ela tem uma história, ela é fundamental no início do funk rap brasileiro, principalmente de mulheres sendo assertivas, mas cadê? Acho que a maior parte de nós esperava essa persona dela, né? Esse lado dela, mas ela, acho que pela história, pela vida, pelos decorres, ela já é mãe, avó, ela não é. Então nós também temos que recalcular as nossas expectativas, porque as pessoas nem necessariamente vão ser aquilo que a gente imagina que elas sejam por causa da figura pública delas. Mas é uma pena
que Tatiana não tenha sido proativa e apenas reativa. Eu acho que isso fez uma diferença e que o público não quis mantê-la na casa. Agora, aí, fechando, eu vou falar de mais 2 pessoas, assim, rapidinho, porque eu quero chegar no principal do vídeo de hoje. Lari Botelho. Microparticipação, não conseguiu rebrand nada, não ganhou seguidor, não perdeu, ficou na mesma, uma decepção. Mas a única coisa que me deixa alegre é que ela vai ficar para sempre marcada com aquela peruca horrorosa na abertura. E Thiago Piquilo, né, que entrou por causa do Piquilo e basicamente foi um piquilo no si, porque uma pessoa que não joga, se recusa a jogar, bate o pé dizendo que não vai jogar, que é contra jogo, o que tá fazendo no jogo? Me expliquem. Ele pode ter as razões dele lá, dinheiro, fama, etc, mas para nós que estamos querendo ver um jogo onde o principal elemento é a espontaneidade e jogar na cara e bater boca, tipo, não, né? E eu fui muito surpreendido pela eliminação dele, porque até então ele era visto muito como um possível vencedor do jogo, porque também havia essa figura idílica e sonhada do sofá, que até hoje... Um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre o sofá, hoje não é hora. E aí, você tem um outro grupo ali de... eu vou chamar de arcrebianos, pessoas que foram porque estavam lá, foram convidadas, cada um tem sua historinha, mas que, de novo, não estão se comprometendo, não estão aparecendo no jogo, etc. Estão navegando ali. O que a Rachel no Big Brother USA diz floaters, os flutuadores. Né? Eles ficam ali flutuando, exceto uma que se descolou e agora se mostra, por exemplo, uma das parasitas mais absurdas que eu já vi em reality show, que é a dona Valentina, que até o outro dia ela não tem motivo para brigar com ninguém, então eu vou votar assim, não sei o que, não sei o que. De repente, teve um arranca-rabo federal com o Guilherme, que eu achei ótimo, e eu acho que ela se defendeu, e ela... que ela se defendeu e ela apontou um comportamento nojento do Guilherme Araújo, né, falando sobre os remédios dela, né, por causa de depressão. Mas de repente, de uma hora para outra, virou um parasita ao redor da coadjuvante e se tornou quase que uma defensora, tipo um minion do exército, às vezes até falando pela outra, né, e que é uma coisa impressionante. Com certeza, pela volta da modelo internacional Daiane ao jogo, depois de não sei quantas roças, na cabeça de Valentina, modelo internacional Daiane é a vencedora, então ela quer se aliar para ganhar um pouco da glória refletida, nem que isso faça com que ela seja completamente incoerente, porque o Guilherme com que ela estava brigando, o Dinho que ela queria votar, agora são best friends, e Guilherme e Valentina fazendo pouco caso e ainda imaginando se Rico teria alguma doença mental. Sim, é isso, né? É a ganância, é a vontade de vencer, a vontade de estar do lado certo, e com isso traições, né? E passar perna, que eu acho válido num jogo fechado, como no Big Brother USA ou então no Big Brother Canada, sabe? Um jogo fechado onde a gente veja que essas relações até podem ser suavizadas porque estão num jogo, mas num jogo aberto onde o público escolhe, o público julga, eu acho extremamente não só perigoso para as carreiras deles, para a psique deles, mas eu acho que também incentiva o público a participar de algo que em certos esquemas morais é horrível, né? Então eu acho que eu pessoalmente, como analista há não sei quanto tempo, eu acho que existe uma linha. Em jogos abertos, onde o público vota, eu acho que é mais complicado esse tipo de imoralidade. Porque em jogo fechado, você fala, não, eu só te traí porque era do jogo, não sei o quê. E, em geral, as pessoas recebem bem. Mas nesse jogo aberto, onde a vida pregressa também conta, né, a gente pode ver como o Rico tratou a Milady, né, falando sobre o casamento dela aqui fora, ou quando se menciona filhos, né, eu acho uma coisa muito complicada. E a gente chega agora, enfim, ao protagonista desse jogo. Rico é o protagonista. Não há como dizer que não, porque é a única história que está acontecendo. É a única história. Todas as outras histórias giram ao redor de Rico.
Não há nem casal. Pra vocês verem, não tem nem casal nesse jogo. Porque a tentativa de casal que houve, né, da modelo internacional Daiane com a Aline, foi boicotadíssima. Então o público em casa que não esteja prestando atenção no Play Plus, lembra que eu falei que o Play Plus era um problema, que a edição era um problema? Não está acompanhando. Imaginem a Fazenda de Verão sem o romance Ângeles e Manuela. Não daria para entender aquele jogo. E é uma coisa que ficou faltando sim, porque quando o Rico fala e quando a Aline fala que se sentiram explorados, etc., né, é fruto dessa estratégia. Rico entrou canceladíssimo pro público que curte realities e televisão e Insta, e desconhecido do grande público. Essa que é a realidade. O Rico não era ninguém, ele fez o De Férias com Ex, é onde o nome dele começou a aparecer, e no Nordeste ele tem uma presença muito forte, porque ele é amigo do Carlinhos Maia, então ele tem sim. Então eu tô falando mais aqui, né, uma coisa meio regional aqui do Sul Maravilha, entre aspas. Ele tem uma fama grande lá, mas ele nunca foi um produto de exportação como o Carlinhos Maia é. Né, e como outros humoristas e comentaristas, como o Whindersson, né, ele ficou um pouco mais por lá mesmo, e ele tem uma fama, tanto é que a maior parte das pessoas no Nordeste o conhecem. Ele entra na Fazenda depois do De Férias com o Ex. O De Férias com o Ex é um programa fechado, já editado quando é apresentado, e fizeram a edição típica de vilão para Rico Melquiades, que também agiu como um vilão, com extremo ciúme do ex-namorado, que fez brigar com outras pessoas, rasgou a drag, eu pronunciei errado, mas a drag de um participante. O drag é um acessório de cabelo que é também muito significante para o povo negro, o povo preto. Então, isso pegou super mal, né? Mas depois, com o tempo, nesses podcasts, etc., se esclareceu que não foi algo proposital para agredir pelo drag, sim, que acharam que é uma bandana. Ele já foi processado por debochar de mulheres, né? Teve que pagar uma quantia alta. Então é um cara que vem com muitos problemas e chega na Fazenda com muitos problemas, né? O comportamento dele no início, primeiras 2, 3 semanas, é execrável. É execrável. Ele está igual a todos os outros, né? Tipo, horrível. A maneira com que ele se referiu a Milady, falando da vida dela aqui fora, para mim, é um dos maiores exemplos. A maneira com que ele falava que a Tati era porca, etc., também era desagradável, gritos, etc. Ou seja, no início, eu também, como a minha bolha, penso, bom, é o Rico do De Férias com o Ex. Só que o Rico de Férias com o Ex, a gente não via, mas era uma pessoa mais complexa. Mas na Fazenda, pelo 24 Horas, nós vemos. E nós vimos também o quanto ele está cercado de pessoas hediondas, a começar pela melhor amiga coadjuvante antagonista, modelo internacional Daiane. Essa sim vem de um histórico muito mais problemático, porque nos 7 reality shows que ela participou anteriormente, ela não foi nada querida, né? Ela teve problemas com todo mundo, e cenas do Gran Fratello mostram um comportamento assim bem pesado, como tipo chutar o banquinho de uma pessoa que ia sentar e que poderia machucar as costas, gordofobia, homofobia, deboche contra a pessoas que bebem e uma série de agressões verbais, né? E pessoas nesses outros, no Gran Fratello principalmente, falando que ela entra na cabeça das pessoas e cria dúvidas, jogando umas contra as outras. Então, esse é o histórico dela, isso é o que ela carrega. Só que como o grande público não tinha ideia, e a única ideia que tinha é que ela estava sofrendo no Gran Fratello, tanto é que amealhou um exército de torcida aqui, gigantesco, de pessoas indignadas, né? Um patriotismo, um vai 17... né? Mas é um comportamento muito semelhante, né? Esse agrupamento e destruir todo mundo que pensa diferente, né? O comportamento do fandom geral, existem indivíduos que não, mas em geral é muito agressivo, né? Como a maior parte desses fandoms que vão ao redor de indivíduos em jogos de reality show, de reality mesmo. Não é esse aqui ou aquele ali, porque nenhum fandom é inocente nessa brincadeira, porque é um comportamento de fandom.
Mas um outro dia eu faço um vídeo sobre fandoms. Então, quando o rico chega, ele não faz alianças, ele destrói todas as alianças. A coadjuvante Mor, né, antagonista, a modelo internacional Diane, ela já vem disposta a uma narrativa de ser a isolada, porque esse foi o comportamento dela nos outros realities. Só que quando ela vê que o outro é isolado também por natureza de comportamento, eles se juntam, se aproximam e fazem um pequeno grupo ao redor deles, com Erika, né, principalmente. Não se pode esquecer a importância de Erika, porque Erika sim era a aliada fiel de Rico, mas ela é eliminada muito por culpa do Rico, né, no sentido de que o comportamento do Rico fez com que o público geral quisesse punir quem estava com ele, e tchau Erika, o que foi péssimo para ele. Só que o inesperado acontece, porque Rico parece que se toca disso. Ele tem um clique, e eu diria que o clique é registrado no Calada Vence, né, nesse momento sensacional de Calada Vence, mas não quer dizer que seja ali que ele tenha tido, mas é onde vai refletir para o público, porque o público não esperava o Calada Vence, e ele realmente fica calado, e aí a história dele começa a modificar. Ele começa a modificar comportamentos, ele começa a diminuir, não quer dizer que desaparece de uma hora para outra, mas você vê que vai diminuindo, e ele começa cada vez mais a investir no fala na cara. Eu falo na sua cara. Porque isso é uma coisa que a nossa cultura vive dizendo, e todo mundo em reality show, até fora da bolha do reality show, manda. É aquela história do, fulano é escroto, mas pelo menos fala na cara. Então é um teste, né? O Rico é um teste a essa fala brasileira, né? Falar na cara faz diferença, e pelo que eu tô vendo na minha bolha, sim, faz diferença, né? Você pode ser um monstro horrível, não sei o que, mas falar na cara, pelo menos permite com que o outro possa decidir como vai lidar com isso depois, né? Então, a gente vê isso com a Esté, a gente vê isso com a Marina, e com a própria Milady, né? Quando o Rico vai se desculpar, ou quando ele vai tentar consertar as porcarias que fala, ele fala, olha, eu falei, eu realmente admito, mas eu falei na sua cara, eu não falei por trás, que é exatamente o contrário do comportamento da modelo internacional Diane, que só fala por trás, e muda de posição, e vira a posição, só que ela faz isso com tanta frequência e tão rápido, que ela não deixa as pessoas entenderem aonde ela está, e essa talvez seja o ponto forte dela. Todo mundo acredita que a modelo internacional Diane está consigo, até ela brigar de frente. Um grande exemplo, de novo, é a menina Esté, que ela hostiliza pra caramba naquela prova do estilingue, porque modelo internacional Diane diz que ela gosta muito de Tati, não duvido, ela várias vezes falou. Isso aí não é uma mentira, que várias vezes no programa ela fala que queria conhecer a Tati, que a Tati era quebra-barraco, era tudo pra ela, que era a única pessoa, então eu dou crédito a isso, sim. Mas o MC Gui, que era um grande atritoso com ela, né, na época ela era próxima com o Rico, não sei o que, de repente, estou torcendo por você, MC Gui, e estou torcendo por você, Tatiana, né, e Esté, que ela dizia que era fantástica, maravilhosa, sobrou, e depois foi hostilizada pra burro, mas depois volta a amizadezinha e eu sempre te admirei, etc, você é uma menina maravilhosa, e aí na festa outro dia, detonando a Esté, ou seja, bem fez a Esté, que diz assim, eu não confio, gosto muito, tô lá, não sei o que, mas não confio no jogo, assim como eu não confio em você, Rico. Então o Rico conseguiu, pela forma expansiva e assumidamente gay, e não tem um pingo de vergonha ou constrangimento disso, por mais homofóbicos que sejam, e eu tô falando de você, Guilherme Araújo, com seus 4 homens e meio, que na verdade você devia estar falando de você mesmo, né? Porque você é meio homem, porque um homem digno não fala assim de um outro só porque ele é gay. Então, esse meio é você. Enfim, já dei a minha moral aqui. O Rico, ele não tem a mínima vergonha, inclusive ele quando mandam, vai tomar no si, ele, vou mesmo, é bom, eu gosto, ele não se deixa abater por isso. E é um cara muito forte, porque o que ele aguenta depois, porque ele provoca, mas ele recebe, porque aquele time ali não tá pra brincadeira,
né? E aí a gente vai vendo que é rico. Tudo desse jogo vai ao redor do rico. Eles querem se livrar do rico. Eles não acreditam que o rico ainda tá lá. O rico isso, o rico aquilo, o rico aquilo. Tanto é que a modelo internacional Daiane é engolida por isso e se torna uma coadjuvante. Agora, dizer que é coadjuvante não é ruim, é coadjuvante. Ela tá no mesmo grau. Só que ela não é a estrela principal. A narrativa da Fazenda 13 não é ao redor dela. E ela só reage a rico, a rico, a rico. Tanto é que o rico tem problema com vários, né? E tem que lidar com vários. Ele tem que fazer as pazes com Milady, ele tem que lidar com Valentina, que é a maior decepção que ele teve. Ele lida com Esté, ele tem o MC Gui, ele tem uma história ali engraçada, estranha, com o Arcrebiano, que se mostrou muito mais esperto, né? E é por isso que eu falei dele no primeiro Filo Fala. O Arcrebiano tá com um jogo muito interessante. Não é um jogo bom, bonito e barato, mas é um jogo interessante. Ele soube pivotar na hora certa. Primeiro, porque ele tem motivo para ter todos os problemas do mundo com a modelo internacional Daiane, que hostiliza ele, dizendo que ele é nojento, que ele é podre, que ele é o pior jogador, a pior pessoa. Todos nós vimos a sequência de ofensas que ela vive fazendo para Arcrebiano. Então ele não tem o mínimo motivo para estar do lado dela nem nada. E ele pivotou quando ele vira e fala: olha, o rico é um cara que tem 1000 qualidades e ele tá certo nessas histórias todas, não sei o que, e eu não vou condenar. Então ele, ao mesmo tempo, ele consegue o lado bom de não se aliar diretamente ao rico, mas está no grupo de pessoas que não estão atacando o rico direto, que não estão se expondo como haters do rico, como a maior parte da Fazenda. E à medida que o jogo foi e os números diminuírem, e rico voltando, se ele não fizer uma bobagem, quase ele fez naquela festa, mas se ele conseguir se segurar, ele vai tirar um por um. E eu acho que no final é capaz de ser ele, modelo internacional Daiane, e uma terceira pessoa, que aí eu realmente não consigo ver, depende das estratégias, né? Por aí. Eu gostaria que fosse ou a Esté ou o Arcrebiano. Eu acho que são... Ou a Solange, inclusive, né? A Solange... eu gosto da Solange, então pode ser qualquer um desses três. Pra mim, estaria bom. Agora, tudo isso só é possível porque a Fazenda funciona de um jeito diferente. E foi muito bem colocado pela Tati, do Web TV brasileira, Tati Marcelo, ao apontarem que o jogo da Fazenda é de amor, não é de ódio, porque você vota pra ficar, por quem você gosta. E aí os motivos são muitos, né? Por que você gosta? Você tem desde os cabresteiros, que é um termo que eles desenvolveram mesmo no Web TV, né? Os cabresteiros, né? E até como o Murilo Muca falou também no programa dele, às vezes você não explica o gostar, né? Uma simpatia, uma coisa que você gosta, uma identificação com certos jogadores, né? E aguente também as consequências disso quando o seu favorito se mostrar uma pessoa não muito bacana. Então, como ele é feito de amor, é muito mais difícil você tirar alguém que odeia. Eu duvido que Rico e modelo internacional Diane pudessem ter ficado tanto tempo, e agora Valentina, então, duvido que conseguissem ter ficado tanto tempo num jogo de eliminação, né? Em que você vota para eliminar. Então, eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa diferença nas votações, em todas as votações que eu conheço pelo mundo e aqui no Brasil, e que tipo de impactos que elas podem trazer. Bom, essa saga em três filmes diferentes foi o Filo Fala número 2, olhando para a Fazenda, desmontando a Fazenda, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, coloquem comentários, sigam essas coisas, mas principalmente os comentários. Eu sinto falta de vocês interagindo com o conteúdo, me dizendo as opiniões de vocês, como vocês veem. Não é necessariamente dizer, Pedro, você, tarará, Filo, você não sei o quê. Mas assim, eu vejo dessa maneira. Eu adoro saber e tenho o maior respeito e gosto de olhar porque eu posso aprender também, tá? Então, muito obrigado pela atenção até agora. E Filo Fala volta daqui a uns 10 dias, mais ou menos, com algum outro olhar sobre alguma outra coisa do reality show. Eu sou o Filosopop, o mago dos realities. Uma ótima semana para todo mundo.